Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. O que significa adiar o fim do mundo em um tempo com tantas crises ambientais e sociais? Para a nossa convidada de hoje, essa não é só uma frase de efeito, mas o centro de uma investigação profunda que une a academia ao pensamento ancestral. Recebemos no ED Pesquisa de hoje a mestre em Gestão Integrada do Território, Rosileide de Souza Melo. A dissertação dela, que mergulha na obra de Ailton Krenak, teve um capítulo especial e muito raro na história da própria Univale. O próprio Ailton Krenak, que é um líder indígena, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras, participou presencialmente da banca de defesa desse trabalho. Rose, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui, Rose, para a gente falar, um pouco da sua pesquisa. Mas antes da gente falar da pesquisa em si, eu queria te perguntar um negócio, Você teve uma experiência que é muito rara, de ter um autor na própria banca, um autor que você utilizou, estudou os conceitos do Ailton Krenak e ele veio a Valadares e participou da sua banca. Qual que foi o sentimento que você teve dessa presença física do Ailton Krenak assistindo o seu trabalho? Eu me senti lisonjeada com a presença dele, foi uma presença marcante, até mesmo por ser um escritor reconhecido pela Academia de Letras, conhecido internacionalmente pelo sentido que ele carrega, pela sua origem indígena. E eu fico muito feliz dele ter aceito esse convite e ter me dado a graça de apresentar a minha dissertação juntamente com a presença dele como membro da banca de avaliação. Isso, e foi um momento único, singular, justamente por isso. A sua pesquisa, ela tem como título sobre os lugares como narrações ritualísticas. E aí a gente conversando agora sobre o pensamento do Ailton Krenak, para quem está nos assistindo, o que significa, como que a gente pode pensar os rituais, os lugares como narrações ritualísticas, ou seja, os rituais. Como que os rituais são importantes para a gente pensar em alguns lugares, mas como lugares vivos, que tem pessoas que estão vivas? Então, Edmárcios, hoje nós vivemos em um mundo acelerado, que tudo tudo está girando em torno da performance. Então, nós precisamos ser mais produtivos, nós precisamos ser mais eficientes, sempre com aquele intuito de produzir mais. É como se a nossa vida tivesse sido reorganizada por uma lógica que preocupa com os nossos resultados. O Byung-Chul Han, que é que faz parte do meu referencial teórico, ele fala que antigamente nós vivíamos sobre o poder disciplinar. E hoje nós somos governados, nós nos tornamos empresa de si mesmo, ele denomina empresa de si mesmo, porque somos nós que exigimos cada vez mais os nossos resultados, com o intuito de produzir, de sermos felizes. E quando isso não acontece, o que gera? Pessoas ansiosas, depressivas, o próprio burnout. Então, o Ailton vem e fala em adiar o fim do mundo, mas é adiar isso que a gente chama de neoliberalismo, é adiar o fim de um mundo único. E ele nos apresenta novas formas de existir em sua literatura. Isso é importante, Rose? Porque quando você faz essa crítica ao neoliberalismo, que quer controlar o nosso tempo, nossa vida, mandar na nossa vida, para quem está nos assistindo, isso é importante, porque está falando, na verdade, na possibilidade de pensar outras formas de vida, que não seja somente para o trabalho. Outras formas de existir. Então, esse adiamento do fim do mundo, ele interrompe essa lógica neoliberal que nos faz nos sentirmos culpados, muitas vezes, até pelo descanso. Isso é um absurdo. Muitas vezes nós sentimos culpados por descansar. O descanso ele deveria ser uma necessidade. E como a gente interrompe esse período produtivo, então nós passamos a sentir que o descanso, nós não merecemos o descanso, porque se nós descansarmos, nós não vamos atingir os nossos objetivos, nós vamos interromper aquele objetivo que nós temos. E isso é importante, Rosa? Assim,
porque quando você traz o Ailton Krenak, fazendo essa crítica, né, ele fala também de um reflorestar o imaginário. A princípio, quando a gente fala de reflorestar, né, no senso comum, reflorestar vem de floresta, então nós estamos falando de uma discussão 100% ambiental, né, de cuidar da natureza e tal. Tem essa dimensão, mas também tem uma dimensão, né, que é mais subjetiva. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse conceito de reflorestar o imaginário, que o Ailton Krenak propõe. Então, quando nós interrompemos esta lógica neoliberal, nós somos capazes de criar novas formas de existência. Porque o neoliberalismo, ele tem impactado até no sentido do lugar, né? A minha dissertação, ela é uma dissertação literária. O território, ele passa a ser algo precificado, né? Nós não vemos o território como algo que nós pertencemos. Então, o lugar, ele passa a ser impactado, né, com o neoliberalismo. E aí vem o Ailton e fala, o lugar é pertencimento, é o lugar de experiência vivida. Sim. Então, o Ailton, ele nos apresenta em sua literatura 4 lugares. A minha dissertação traz 4 lugares, que é o lugar enquanto sonho, o lugar enquanto rio, o lugar enquanto silêncio e o lugar enquanto infância. Então, ele nos apresenta nova forma de existir, né? Que esse rio fala de quê? O rio, ele percorre por vários lugares, porém, ele não se perde, né? A infância é um lugar de imaginação, é um lugar de abertura, né? E é uma forma de resistência, né? Essa forma de viver que o neoliberalismo tem tomado as nossas vidas. Mesmo sem perceber, nós somos manipulados pela essa lógica. O lugar enquanto sonho. O sonho é aquilo que nos permite ter novas formas de existir, né? Através do sonho, os povos originários, eles buscam direção através dos sonhos. E o silêncio. Hoje nós vivemos um tempo em que nós temos opinião sobre tudo e sobre todos, porque a informação está aí, né? Então, nós não paramos para escutar, nós só falamos. Então, inclusive tem uma parte dele que fala que nós não escutamos a terra, nós não estamos escutando a terra, porque a terra, ela tem dado seus sinais, né? E muitas vezes nós estamos tão conectados, né, na internet, buscando informação, que nós sequer escutamos a nós mesmos. E aí essa possibilidade de pensar, né, esses 4 novos caminhos, novas formas de vida, seria talvez o futuro ancestral, que é um outro conceito que o Ailton Krenak, né, traz muito, que é o conceito de futuro ancestral, né? Para a gente pensar, talvez, enquanto coletividade, pensar as cidades, né, as sociedades. Como que essa discussão, que é a princípio do campo individual, né, o sujeito consigo mesmo, com o silêncio, né, o sujeito com seus sonhos, mas de forma coletiva, como que a gente pode associar isso com o conceito de futuro ancestral? Os povos originários, eles... Tem uma fala do Ailton que é muito impactante, que ele fala que se existe um futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral. Eles cuidam, os povos originários, eles cuidam da terra, eles escutam a terra, eles têm os seus rituais e eles tratam a terra como um ser vivo, né? E o Ailton, ele faz uma crítica ao neoliberalismo, ele fala que tanto o neoliberalismo quanto o humanismo, ele não traz uma resposta, né, para nós, porque tanto um quanto o outro colocam o homem como centro da Terra e esquece que nós não somos únicos na Terra, né? Existem os humanos e os não humanos. Então, eles respeitam essa convivência, eles buscam conviver em harmonia, tanto o homem com a natureza. E essa talvez seja essa dimensão coletiva, né, da gente pensar que o ser humano faz parte da natureza, né? E o Ailton Krenak, ele ajuda, então, a gente a processar isso, né?
Na sua pesquisa você fala de escutar as montanhas e os rios, né? Nessa dimensão com a natureza. Para a ciência tradicional isso pode ficar parecendo poético, né? Às vezes, nossa, isso não é ciência, isso é poesia, isso é literatura, como se literatura e poesia também não fosse ciência, né? Mas para a gestão integrada do território, que é onde você fez o seu mestrado, por que é importante ouvir as montanhas e os rios para a gente pensar a nossa sobrevivência enquanto seres humanos? Porque nós não estamos sozinhos, né, na Terra. Existe uma dependência um do outro. Nós precisamos, né? Nós precisamos das plantas, nós precisamos dos rios. Então, a partir do momento que eles se tornam apenas um recurso a ser explorado, isso nos prejudica também. A gestão ela é integrada, ela não é uma gestão sozinha, é uma gestão que entende que existem outros saberes, outras formas de entender o planeta em que nós vivemos. Essa gestão integrada, né, que compõe o mestrado que você fez, né, um programa interdisciplinar, vai propor, então, justamente esses olhares múltiplos, né? Você fez uma escolha na sua pesquisa em trazer a literatura, como você disse, sua pesquisa é uma pesquisa literária, né? E a geografia humanista, que é justamente a discussão a partir do neoliberalismo, né? Como que isso mudou a sua forma de ver a cidade de Valadares, a relação da cidade com o rio, com a natureza? Depois desse trajeto, né, do mestrado, o que mudou na sua forma, você, né, Rosileide, de olhar para essas questões? As questões elas precisam ser tratadas como um todo, né? Por exemplo, nós temos um rio que está contaminado, né, pelos rejeitos de lama da Samarco. Então, hoje, a gente vê pessoas que dependiam daquela relação com o rio para sobrevivência, né? Então, foi interrompido um fluxo na vida da pessoa que foi impactada, consequentemente. Então, hoje eu vejo que nós somos os seres vivos e existem os não vivos que precisam ser cuidados, porque é como se um puxasse o outro. Nós não vivemos sozinhos, né? Aqui. Então, assim, o olhar é múltiplo. O meu olhar hoje, ele passa a ser múltiplo. E aí você vem do direito, né, Rose, que é a sua área de formação na graduação. Como foi relacionar direito, literatura, geografia humanista, para trazer esse olhar? Foi um desafio muito grande, porque o direito a gente se baseia em leis, né? Você estuda a pessoa, aquilo que ela pode fazer, aquilo que ela não pode, e já na gestão integrada, você vai além do que a lei diz. Você consegue enxergar o ser humano e não somente a lei, né? Que a lei é limitada. Porém, o ser humano ele tem sentimentos, ele tem seus afetos, eles têm, né, seus relacionamentos, e as relações elas passam a ser vistas não só como relações utilitárias, mas como, né, um ser humano, né, que possui sentimentos. Você, na sua pesquisa, né, propõe aí pensar, né, as formas de adiar o fim do mundo. Para aqueles que estão entendendo que ou as coisas mudam ou o fim do mundo está muito próximo, qual mensagem que você deixa, né? Como que a sua pesquisa nos ensina a adiar o fim do mundo no cada dia, né? No dia a dia, na prática? Como que a gente pode adiar o fim do mundo? Nós precisamos reaprender a viver no mundo, porque nós nos deslocamos do mundo, então nós precisamos desacelerar, nós precisamos escutar mais tanto a terra quanto a nós mesmos, nós precisamos voltar à nossa infância, né? Não significa que você tem que ter atitudes infantis, mas você pode ter abertura para coisas novas e sonhar. A literatura do Ailton, ela nos traz um ponto de esperança. E sonhar, né? Sonhar é uma coisa que o neoliberalismo às vezes tira da gente, né? A possibilidade de sonhar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a importância do sonhar nessa perspectiva desse pensamento ancestral que o Ailton Krenak nos traz? É quando nós sonhamos que quando nós sonhamos que a gente consegue imaginar outros mundos possíveis, né? Nós conseguimos sair dessa aceleração constante.
nós passamos a não preocupar tanto com produzir, porque nós somos mais do que produção, nós somos pessoas. E então sonhar é sonhar com um mundo melhor, né? Com um mundo melhor, com o nosso mundo melhor também, né? Porque cada um de nós é um mundo, né? Então, sonhar é isso. Muito bom. Rose, obrigado, né, pela sua presença aqui, nos trazendo a Ailton Krenak, nessa experiência singular que você teve e resgatando na gente a necessidade de a gente se atentar para o sonho, né, que o sonho é importante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer, Rose, e também convido a você que está nos assistindo a assistir às outras edições do ED Pesquisa, sempre às quintas-feiras, às 14 horas, na TV Leste, ou no canal 3.2 da sua televisão. Você pode conectar 3.2 no canal da Univale TV. Também no canal da Univale TV no YouTube. Só colocar lá Univale TV que você vai conseguir se conectar, né? A Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.